Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Vinícius Faria e nós vamos trabalhar juntos com a disciplina Gestão de Estoques. Eu sou graduado em Administração pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e especialista em Gestão Pública. E além de professor de vocês, sou servidor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, onde atuei como coordenador de almoxarifado e patrimônio por 3 anos e meio. Então, espero que eu possa trazer um pouco da minha experiência para repassar para vocês em nossas aulas. E para completar o conteúdo teórico que vamos estudar. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no fórum de Tira Dúvidas. Vocês já devem estar familiarizados com o formato do curso. Então, já sabem que haverá um fórum Tira Dúvidas em nossa sala virtual, além dos fóruns de discussão, nos quais é muito importante que vocês participem, deem sua opinião sobre os temas abordados e até comentem e interajam com os comentários dos outros colegas. Nossa disciplina tem uma carga horária de 40 horas e será dividida em 4 videoaulas, além das atividades práticas, atividades de fixação e dos fóruns já citados. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Muita coisa nós já teremos discutido em sala de aula, lógico, mas alguma coisa poderá ficar de fora. Além do mais, esse estudo vai servir como uma revisão para vocês, então não deixem de fazer. Bem, era isso que eu queria frisar. E agora podemos dar início aos estudos da nossa disciplina. Vamos começar? Como eu disse, iremos trabalhar com a disciplina Gestão de Estoques. E a primeira coisa que temos que ter em mente para começar a nossa aula é entender o que é estoque e quais os objetivos de se manter um estoque. Bem, estoque é um termo utilizado no dia a dia de muitas empresas e representa, de forma geral, os produtos que estão armazenados para serem vendidos para os clientes, dependendo do tipo de empresa, comércio, indústria ou prestação de serviços. O estoque pode apresentar diferentes características e formas de controle. Além disso, a decisão de manter produtos armazenados pode ser determinante para a estratégia de uma empresa, para empresas públicas ou privadas. O estoque participa do processo produtivo de uma empresa, em diversos momentos. Quando uma empresa compra matéria-prima para gerar um produto, temos o estoque de matéria-prima. Durante o processo de produção, enquanto existem produtos que ainda não estão prontos, temos o estoque de produtos não acabados. E depois de prontos, os produtos passam a integrar o estoque de produtos acabados e podem ser vendidos para os clientes. E quais são as principais funções dos estoques? Para que mantê-los? Bem, eles servem para garantir o abastecimento de materiais à empresa, neutralizando efeitos de demora ou atraso no fornecimento de materiais, estando sempre atento à quantidade e qualidade dos materiais em estoque, também efeitos de sazonalidade no suprimento, verificar o tempo em que está acontecendo as transformações das matérias, os riscos de dificuldade no fornecimento, analisando o tipo de dificuldade encontrada. Além disso, eles servem para proporcionar economias de escala, através da compra ou produção em lotes econômicos, pela flexibilização do processo produtivo e pela rapidez e eficiência no atendimento às necessidades. Então, é bom lembrar que o controle de estoque precisa ser feito para garantir o bom funcionamento dos negócios e também para manter os clientes satisfeitos. Entender os tipos de estoque ajuda no planejamento e também nas vendas aos clientes. Segundo Martins e Alt, 2003, ambos mestres em engenharia de produção, a gestão de estoques constitui em ações que permitem o administrador analisar se os estoques estão sendo bem utilizados, bem localizados, bem manuseados e controlados. A gestão de estoques busca garantir a máxima disponibilidade do produto com o menor de estoque possível. E entende que quantidade de estoque parada é capital parado, ou seja, não está tendo nenhum retorno do investimento efetuado. Por outro lado, esse capital investido
poderia suprir a urgência de outro segmento da empresa, motivo pelo qual o gerenciamento deve projetar níveis adequados, objetivando manter o equilíbrio entre o estoque e o consumo. Os níveis devem ser atualizados periodicamente para evitar problemas provocados pelo crescimento do consumo ou vendas e alterações dos tempos de reposição. Baseados nisso, a gestão de estoques é estritamente necessária em uma organização, pois ela, juntamente com os demais departamentos, comanda todo o funcionamento da empresa. Os objetivos dos estoques variam de um tipo para outro de empresa. De uma maneira geral, nas empresas privadas, o objetivo é maximizar o lucro. E para as empresas públicas, o objetivo é maximizar os investimentos e atender ao máximo de beneficiários. Essa maximização ocorre através do dimensionamento de estoques. Em ambos os casos, devemos pensar o que comprar, quando comprar, quanto comprar, como armazenar, como controlar e como movimentar. Para executar essas funções e tomar as decisões, existe o administrador de estoques. Ele tem a função de manter estoques em quantidades suficientes para dar continuidade sem prejuízo à produção ou prestação de serviços pela empresa. No processo administrativo, os estoques podem ser vistos como amortecedores entre os vários processos produtivos. Eles desempenham um papel de combustível na concepção dos produtos, serviços e até ideias como produtos da organização. Então, em um processo produtivo composto por várias atividades menores, percebemos que ocorrerão acúmulos de materiais entre as diferentes atividades. E esses pequenos estoques permitem a continuidade da produção ou da prestação de serviços. A gestão de todos esses estoques, variando de acordo com as proporções da empresa, podem gerar desafios significativos para o administrador de estoque. Quanto maior o estoque, mais responsabilidades o administrador de estoques terá. Vamos pegar um exemplo simples que está na apostila de vocês. Uma resma de papel, que custa R$10. Se você é responsável por 100 caixas com 10 resmas de papel, você está lidando com R$10.000 de estoques. Esse tipo de estoque é chamado de material de consumo. É aquele estoque que é utilizado ao longo do ano, você vai retirando para o consumo dentro da organização. Seu valor unitário costuma ser pequeno, mas o montante tende a ter uma quantia significativa. Ao contrário, por exemplo, de um bem como um veículo, que você já não trata mais de um bem de consumo. Se você é responsável por uma frota de veículos, com 20 veículos, cada um com um valor médio aí de R$50.000, você será responsável por R$1 milhão. Então, a proporção se torna bem diferente. E é exatamente sobre essas quantidades de estoques, quando falamos de bens de consumo, que podem surgir diferentes opiniões dentro da administração dos estoques. O dimensionamento do estoque pode gerar situações conflitantes dentro das organizações. Se, por um lado, ter mais estoques gera uma maior segurança operacional, por outro lado, ter menos estoques garante mais segurança financeira à empresa. Então, como o administrador deve proceder? Quais fatores devem ser levados em consideração? Quem toma a decisão sobre os estoques? Este é outro fator importante para a administração pública. A quem e com quanto ele deve atender? Em que prazos deve atender? Como e com que frequência deve controlar? E, por fim, como apresentar os resultados? Então, são várias as questões que podem gerar conflitos na decisão de compra. Cabe ao administrador de materiais tomar essas decisões, com base em todas as informações e em seus conhecimentos sobre a gestão de estoques. E a sua decisão gera consequências diretas na produção ou mesmo no dia a dia da empresa. Se falta uma peça necessária para dar prosseguimento ao processo produtivo, toda a produção para. Os prejuízos são enormes. Mas situações mais simples também geram desconforto. Se acaba uma resma de papel ou mesmo café em um órgão público, onde todo o processo de compra é demorado, pois passa por uma série de procedimentos licitatórios, etc.
A falta desses produtos gera desconforto nos servidores e reclamações para o setor responsável. Para que esse tipo de problema seja evitado, as organizações devem ter uma política de estoques, onde os objetivos organizacionais estejam alinhados com as áreas operacionais e a gestão de estoques, de forma que toda a cadeia de serviços esteja alinhada. Nós temos aqui um quadro onde são apresentados todos os conflitos interdepartamentais sobre os estoques. O primeiro conflito se dá em relação à quantidade de matérias-primas. Se a empresa deve utilizar grandes ou pequenos volumes. Para o departamento de compras, é mais vantajoso utilizar grandes volumes. Primeiro, porque se consegue preços mais atrativos, ou seja, tem mais descontos. E segundo, porque o processo de compras em si é muito longo e complicado. Então, se evitam números excessivos de licitações. Porém, para o departamento financeiro, isso não é interessante, pois é muito capital investido e até perda de capacidade financeira para a empresa. Uma empresa privada, por exemplo, pode perder oportunidades de investir em outras coisas que trariam mais retorno, por falta de capacidade financeira. Já em órgãos públicos, muitas vezes acontecem contingenciamentos de despesas e o governo envia recursos aos poucos. Então, os órgãos podem não ter recursos suficientes para fazer compras de grandes vultos e ainda assim honrar seus outros compromissos. Outra questão é em relação aos materiais em processo. O mesmo dilema, grandes quantidades de estoques ou não. Para o departamento operacional, é interessante manter grandes estoques para não haver nenhum risco operacional, ou seja, não ter o risco de parar a produção por falta de determinado produto. Com isso, se mantém o fluxo contínuo do processo. Já para o departamento financeiro, o problema é que, com grandes estoques, corre-se o maior risco de ter perda por obsolescência. E o terceiro e último problema é em relação aos produtos acabados. O mesmo dilema, grandes ou pequenos estoques. Para o departamento de atendimento ao beneficiário ou usuário, manter grandes estoques é o melhor, pois garante entregas rápidas, além de uma boa imagem à organização. Ao passo que, para o departamento financeiro, tem-se grande quantidade de capital investido, além de um maior custo de armazenagem. Então, pessoal, fica claro que sempre haverão conflitos entre departamentos, pessoas e situações diferentes. Enquanto gestores de estoques, vocês deverão saber como lidar com essas situações e achar um meio termo, um cenário que atenda ambas as partes da melhor maneira possível. Digamos que o objetivo de uma confecção seja atender os pedidos de todos os seus clientes. Porém, esse objetivo operacional precisa de complementos. Em quanto tempo se vai atender a toda essa demanda? Em qual lugar? Os produtos serão enviados aos clientes através de que meio? Ou mesmo, qual a qualidade dessa produção? Através dessas questões é que podem ser estabelecidos níveis de desempenho, onde se exijam alguns desses fatores em maior ou menor grau. São políticas de administração de estoques, os tempos para a entrega de produtos aos usuários ou beneficiários, a distribuição geográfica dos armazéns, as relações dos produtos existentes nos armazéns, as quantidades existentes de cada item no armazém. Essas políticas definem o funcionamento da área de estoques. Agora nós vamos ver quais são os princípios do controle de estoques. Devido ao grande valor empregado nos estoques, é necessário que haja um controle sobre eles, além do fato de que eles significam valor institucional em relação aos clientes. E no controle dos materiais, o administrador deve cuidar de quanto e o que deve permanecer nos estoques. Lembrando que existe o risco de obsolescência dos materiais. Portanto, também deve ser definido por quanto tempo cada material deve permanecer em estoque. E uma outra questão de controle é quando se deve abastecer os estoques, pois deve-se considerar o espaço físico, os gastos com movimentação e o capital investido. E quando pensamos em prazo, devemos pensar em atendimento. Portanto, qual a quantidade de material estocar de modo a não faltar material quando necessário?
Lembrando que toda compra demanda um certo tempo, desde o pedido do material até o seu recebimento. Quando falamos em administração pública, por exemplo, esse tempo pode levar vários meses. Ou mesmo em empresas privadas que lidam com tecnologia e precisam importar matéria-prima. Então, o gestor de estoques deve se atentar para essa variedade de prazos que pode estar envolvida no processo de compra. Conhecer os processos para definir qual o momento certo da compra. Ele deve considerar ainda questões como perda de material por acidentes, por exemplo. E para facilitar o controle dos estoques e compreender melhor a sua finalidade, os estoques podem ser classificados. Veremos agora cada uma das classificações. Estoques de matéria-prima ou de proteção. Assim chamados porque as matérias-primas ou insumos devem proteger o processo produtivo de paradas por falta desses insumos. Na produção, é fácil visualizar todo produto que é usado para a confecção de um produto final. Por exemplo, em uma padaria, temos o trigo, o óleo, o açúcar, etc. E nos serviços, como não há produção, os insumos são os materiais de escritório, como canetas, papel, etc. Temos também o estoque de produtos em processo, ou o Work in Process, WIP, que ao pé da letra significa trabalho em processo. Esse estoque é referente aos produtos inacabados, que são gerados durante o processo produtivo, devido aos diferentes tempos em cada processo, que cada processo pode durar. Em uma confecção, por exemplo, existem várias etapas na produção de uma camisa. Primeiro o corte, que gera um estoque de peças cortadas. Depois se costura uma parte, que gera outro estoque, e assim por diante, até chegar ao produto final do processo. Nos serviços é a mesma coisa. Em um pedido de aposentadoria, por exemplo, são várias as etapas. Análise de documentos, perícia, etc. E para cada uma delas, há um momento em que o serviço está parado, em estoque, aguardando a próxima etapa. E o próximo tipo de estoque é o estoque de produtos acabados, que é o formado pelos produtos prontos para serem entregues aos clientes. Por exemplo, a camisa pronta na confecção ou o contra-cheque de um servidor público. Temos ainda o estoque de produtos em canal ou distribuição. Esse tipo de estoque só aparece quando o tempo de entrega é significativo. Por exemplo, um fabricante de autopeças envia seus produtos para o distribuidor regional, que por sua vez envia os materiais ao distribuidor local, que também envia os materiais para uma concessionária. Esse estoque ficou nos vários distribuidores, é o estoque de canal. Podemos dizer que está entre o fornecedor, que é o fabricante, e o varejista. Ele está nos caminhões de transporte, nos correios, nas locomotivas, nos aviões, etc., antes de estar disponível nas praças para o cliente. E por fim, o estoque de peças de manutenção, que consistem nos equipamentos ou produtos utilizados para a execução das atividades. Por exemplo, em uma oficina mecânica, é necessário que hajam ferramentas como óleo, porcas, parafusos, etc. Então, esses foram os tipos de estoques. Recapitulando, temos os estoques de matéria-prima, estoque de produtos em processo, estoque de produtos acabados, estoques de produtos em canal e estoque de peças de manutenção. Nosso próximo tópico é sobre as previsões de estoque. Qual a sua importância e os reflexos que ela tem sobre a empresa? As previsões de estoques, ou previsões de consumo, ou de demanda, são o ponto de partida para o planejamento dos estoques. Um erro de previsão maior pode significar gastar mais do que o necessário, comprometendo os recursos de outras áreas. E um erro de previsão menor pode significar o não atendimento das políticas organizacionais e consequente reclamação do cliente, usuário, beneficiário. Toda previsão tem um fator de risco ou erro, exatamente por se tratar de uma previsão. E para evitar esse erro de faltar um material nos estoques de matéria-prima ou de manutenção, trabalha-se com um estoque de segurança, que funciona na verdade como um estoque adicional, que tem a função de manter o processo produtivo. O administrador de estoques tem a função de minimizar esse estoque. Para calcular uma demanda, o administrador deve usar uma fórmula simples. No caso,
demanda é igual a previsão mais erro. Erro aqui está representado pela letra grega, epsa. Parece um E. Então essa é a fórmula que vai ser usada para calcular a demanda. É a previsão de demanda mais o erro desejado. Então vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Qual a demanda de estoques necessária baseada em uma previsão de 1.000 unidades de produto ao ano com um estoque de segurança de 150 unidades? Então a gente quer o quê? A gente quer achar a demanda, certo? Então a demanda, para isso a gente precisa dos dados. O primeiro dado que nós temos é a previsão. A previsão de 1.000 unidades de produto ao ano. Então nós temos aqui 1.000 unidades. Com um estoque de segurança de 150 unidades. No caso, estoque de segurança é a mesma coisa que o erro, tá? Então nós vamos colocar na fórmula estoque de segurança no lugar do erro. Porque é o que se pretende ter para segurança mesmo. Se você errar na previsão, você tem esse estoque como sua segurança. Então 150 é o estoque de segurança. Então simples. 1.000 de previsão mais 150 de estoque de segurança, nós temos o valor final de 1.150. Essa é a nossa demanda. Bem tranquilo, né? Então existem vários métodos de previsão de demanda, cada um com resultados diferentes. Como o erro só é conhecido ao final do período de um ano, então o administrador de estoques deve avaliar constantemente os seus cálculos para minimizar os erros. E aí depende muito da empresa, da cobrança, etc. Se for uma empresa mais rígida, que busca melhores resultados, o administrador de estoques deve buscar sempre o melhor método para que seja mesmo que seja mais trabalhoso. As previsões podem seguir modelos qualitativos e quantitativos. Os qualitativos são baseados em critérios subjetivos, como opiniões dos envolvidos, que são gerentes, vendedores, compradores, clientes, etc. Já os modelos quantitativos são baseados em estatísticas, que é população, renda, PIB, inflação, etc. Nesse método, existem diferenças entre usar informações de um passado recente ou de um passado extenso. E deve-se considerar variáveis como o crescimento populacional, por exemplo. Temos aí na apostila de curso um modelo geral do comportamento dinâmico das previsões. Segundo esse modelo, deve-se analisar o histórico do consumo. A seguir, deve ser feita uma análise desse histórico para, a partir da análise, se formular um modelo de previsão de demanda. Nesta etapa, também são consideradas outras informações relevantes. Depois de elaborado, esse modelo deve ser avaliado. Após a sua utilização, deve-se fazer uma comparação entre o previsto e o realizado. Caso haja distorções significativas, pode-se realizar alguma correção da previsão e, persistindo o erro, a formulação de um novo modelo. Por fim, define-se pela continuação ou não da previsão inicial. E além da classificação entre quantitativas e qualitativas, as previsões podem ser classificadas também entre projeção, explicação e predileção. A projeção considera o passado para prever a demanda futura. É muito comum, por ser também a maneira mais simples de se fazer e de calcular. A explicação é a previsão baseada no relacionamento de outras variáveis. Ela vai desde simples contas de média até modelos mais complexos. Normalmente produzem resultados superiores com menores erros. E a predileção é baseada em especialistas. É usada normalmente quando não existe registros históricos. Por exemplo, na construção de uma fábrica. Ela é única, é a primeira fábrica que se vai construir. Não existe outra fábrica com o mesmo modelo. Então não existe um registro para ser consultado, pois ela tem uma estrutura própria e diferenciada. Portanto, deve-se basear na opinião de especialistas para definir a quantidade de materiais a ser usados. E é por isso que esse modelo pode gerar erros significativos. Existe ainda a classificação de modelos de previsão de consumo entre horizontal, tendência
e sazonal. No modelo horizontal, também se utiliza a média de consumo. Por exemplo, podemos dizer que o consumo de arroz ao longo do ano é de certa forma constante. Então a média é uma boa forma de se calcular a necessidade de estoques. Nós temos aí no primeiro gráfico o consumo. Ele varia, às vezes um pouco mais alto, às vezes um pouco mais baixo, mas está sempre mantendo-se próximo de uma média, que é essa linha. Ele nunca está muito distante dela, às vezes um pouco acima, às vezes um pouco abaixo, mas se mantém sempre próximo. Portanto, é um consumo constante. No modelo por tendência, considera-se normalmente prazos maiores do que um ano. Acompanha uma modificação, seja ela o crescimento ou a diminuição da demanda. Seguindo o exemplo anterior, estamos em uma tendência de alimentação correta, todo mundo fitness, então o consumo de alimentos integrais está crescendo. Veja aqui no segundo gráfico, a gente tem também uma curva, às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor, só que de certa forma percebe-se que há um crescimento. Então, a média de consumo está crescendo. Portanto, nós temos uma tendência ao crescimento do consumo. E no modelo sazonal, acontece em prazos menores e o resultado de um padrão de repetição. Por exemplo, no comércio de roupas, é natural que no verão se venda mais biquínis e sungas, ou que no inverno se venda mais casacos ou agasalhos. Então nós temos aqui um gráfico sazonal. Também há variações, só que percebemos que as variações são maiores. Então, em determinados momentos, o consumo tende a ser muito baixo. Então, pode ser em relação a alguma característica, como a gente está falando. E em determinados momentos também o consumo pode ser muito alto, também pela situação, pelo tipo de momento. Então, esse é o consumo sazonal. É importante se atentar para o tempo de vida dos produtos, pois produtos com tempo de vida curto não apresentam sazonalidade. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais nos métodos de previsão de demanda. Como eu já disse, um método muito utilizado é o método baseado no histórico, seja ele recente, por exemplo, a compra do último mês, ou num dado histórico como as compras do último ano. Quando se baseia em dados históricos, utiliza-se a média para chegar à quantidade de compra desejada. Essa média pode ser simples, quando se pega a compra de todos os meses do ano e se divide pela quantidade de meses, ou pode ser uma média móvel, que possibilita o cálculo de várias médias em um período e considera sazonalidades. Esse cálculo também pode ser dividido em períodos menores, como bimestres, trimestres, etc. Vamos aos exemplos práticos para entender melhor como funcionam as previsões de demanda. Esse primeiro modelo utiliza o consumo do mês anterior para definir a previsão do mês seguinte. Então, nós temos aqui o consumo efetivo, a previsão, a diferença, o erro e o erro acumulado. Então vamos lá. No mês de janeiro, qual foi o nosso consumo? 315 unidades. Qual era a previsão? A previsão era 0, porque a gente ainda não tinha um histórico, a gente ainda não sabia qual seria o consumo. Então a diferença é o quê? É a previsão menos o consumo. A diferença 0 menos 315 é menos 315, o que dá um erro de 100%, porque 100% do nosso consumo é a mesma diferença, então é 100% de erro, de um erro acumulado de menos 315. Já no próximo mês, o mês de fevereiro, a gente já tem uma previsão. Qual que é a nossa previsão? É o consumo do mês anterior. Então, 315 é a previsão. E qual foi o consumo desse mês, o consumo efetivo? 449. Então, baseado nisso, a gente tem a diferença, que é o erro, que é o quê? A previsão menos o consumo. 315 menos 449 dá menos 134. Ou seja, essa foi a nossa diferença, foi o nosso erro. Então, dá um valor aí de 29,8%. E nós temos um erro negativo de 29,8%. E o erro acumulado? A gente tinha 315 negativo no mês anterior, mais 134 desse mês. Então, 449. E assim por diante. A previsão de março se torna o consumo de fevereiro. Então, 449.
previsão menos consumo, nós temos o erro. Nesse caso aqui o erro já foi positivo, 72. Então, 19,1% positivo. No acumulado, a gente vai somar menos 449 mais 72. Então, o nosso erro vai passar para ser menos 377. E assim por diante. Mês a mês com a nossa variação. Pegando sempre a previsão sendo o consumo do mês anterior. Esse é o modelo mensal. E aqui nós temos um gráfico que representa essa tabela, que temos o nosso consumo em azul, temos a nossa previsão, que se você for pegar, ela começa em 0, mas a partir da próxima, ela vai ser sempre o consumo anterior. Então você pega sempre o ponto de consumo anterior, vai ser a previsão do próximo mês. E nós temos a diferença, que é exatamente a previsão menos o consumo. Então ela vai ser negativa, vai estar lá embaixo. Previsão menos consumo, vai ser a diferença. Então, percebemos que esse modelo funciona bem como se o consumo for estável. Porém, diante de um consumo variável, o erro é muito grande. Percebe-se que não é um método muito eficiente. Agora, vamos ver um exemplo do método móvel. Como eu já falei, o método móvel pode ser calculado por diversos períodos de tempo. O gestor de estoques é quem define qual período ele vai usar. No nosso exemplo, nós vamos usar o cálculo bimestral. Então, a mesma coisa, pegando o mesmo exemplo do anterior. Consumo, previsão, diferença, erro e erro acumulado. O consumo de janeiro, 315, a previsão 0, a diferença menos 315 e tudo. No mês de fevereiro, começa a diferença. Nós ainda não temos a previsão, porque a gente vai usar o modelo bimestral, ou seja, a gente só vai começar a utilizar quando a gente tiver os valores de janeiro e de fevereiro. Então, a mesma coisa, previsão 0, a diferença vai ser o total, 449 negativo, 100% negativo, soma as duas diferenças, 764. A partir do mês de março, a gente já pode começar a usar a previsão. E qual vai ser a nossa previsão? Nós utilizamos aqui um modelo bimestral, então nós vamos trabalhar com 2 meses. Nós vamos pegar 315 do mês de janeiro, mais 449 do mês de fevereiro e dividir por 2. Então, 315 mais 449 dividido por 2. Essa vai ser a previsão do mês de março, que é igual a 382. Então, em março, nós temos a previsão de 382. Assim como no mês de abril, também 382. Porque é um modelo bimestral, a gente vai trabalhar com 2 meses. Então, usa-se 2 meses para calcular a média e chegar à previsão, e utiliza-se essa média e essa previsão também por 2 meses. A partir daí, o cálculo é o mesmo. Qual é a diferença? 382 menos 377, vai dar 5 positivo. 1,3% vai diminuir lá no erro acumulado. Novamente, 382 menos 474, uma diferença negativa, vai somar no erro acumulado. Quando chegar no mês de maio e junho, qual vai ser a nossa previsão? A média dos meses de março e abril. Então, nós vamos pegar 2 meses novamente, 377 mais 474 e dividir por 2. Vamos chegar ao valor de 426. Então, sempre trabalhando em 2 meses. 2 meses calcula a média, utiliza por 2 meses. 2 meses calcula a média, utiliza por 2 meses. E a resolução é a mesma. O gráfico também vai ficar parecido. A diferença é que a previsão vai estar em 0 durante mais tempo. Então, durante 2 meses, a previsão está em 0. Depois disso, a previsão tende a ser mais estável. Veja só. A partir do momento que ela começa a ser utilizada, ela se torna bem estável, porque ela utiliza a média. Então, a tendência é que o erro seja menor. Vocês podem ver que no início aqui, o erro é 315, 449, porque ainda não tem a previsão. Mas depois que a gente chega na previsão, o erro fica bem menor. Fica bem mais próximo de 0. Então, esse modelo acaba sendo um pouco mais eficiente por isso.
porque ele utiliza a média. E aí vai depender de quantos meses você quer usar. No caso, a gente refrisando, nós usamos o bimestral, pode ser trimestral, semestral, anual, etc. Vai depender do gestor e ele que vai definir qual método ele vai utilizar. Então, nós percebemos que, ao final de 6 meses, nós temos um erro acumulado maior do que no primeiro exemplo. Mas isso se dá muito em função dos 2 primeiros meses onde não teve uma média. A mesma coisa vale para os modelos com mais meses. A tendência inicial é que o erro acumulado seja maior. Porém, o erro tende a ser menor depois de estabilizado o modelo. Ou seja, depois de se tirar a primeira média, tende a haver menos erro. E existe um modelo mais complexo ainda, que leva em consideração as características do mês analisado e calcula através de uma média ponderada. Como assim, professor? Bem, digamos que o mês de fevereiro tenha 10% a menos de dias do que janeiro, ou que em janeiro o consumo diminui por ter menos pessoas usando um determinado produto ou serviço. Ou então o contrário, que em janeiro o consumo aumenta por causa das férias. Os motivos podem ser variados. Nesse caso, cabe ao administrador identificar esses motivos e mensurar o peso e a importância de cada um deles, de cada mês. Por exemplo, 10% a mais, 5% a menos, etc. Mais uma vez, vamos a um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Aqui nós temos o modelo de previsão de demanda bimestral, assim como o anterior, só que usando a média ponderada. No início é a mesma coisa, mês de janeiro não temos previsão, mês de fevereiro também não, o exemplo é o mesmo, então mudamos os valores. Só que no mês de janeiro nós vamos considerar que é o período de férias, então nós temos um consumo de 20% a menos. Já no mês de fevereiro nós temos menos dias, então vamos colocar aí 10% a mais. Correto? Então como nós vamos chegar ao valor da previsão de demanda? Usando a média ponderada, a gente vai calcular demanda dos meses de março e abril, né? Mês de março e abril considera, no caso, mês de janeiro e fevereiro. Se em janeiro nós tivemos um consumo de 410 e a gente utilizou 20% a menos. Por que a gente colocou 20% a menos? Colocamos aqui o exemplo de férias. No caso aqui, a gente está considerando que nas férias há um aumento das vendas. Só que esse aumento é só em janeiro. Então, ele não pode ser usado como cálculo da média para o ano todo. Senão, a gente vai ter uma média elevada para os outros meses, que na verdade não deveria ter. Então, a gente vai colocar 20% a menos para normalizar o consumo do mês de janeiro. Então, 100% menos 20% dá 80%, que é igual a 0,8, né? Então, nós vamos multiplicar o consumo de janeiro por 0,8. Já no mês de fevereiro a gente considerou o fato de ter menos dias. Então, tendo menos dias, nós vamos multiplicar por aumentar 10% para ficar mais ou menos com o mesmo tanto de dias dos outros meses e também não prejudicar a média dos meses seguintes. Então, nós temos aqui o consumo de fevereiro, que é 282, vezes 100% mais 10%, 110%. Que equivale a 1,1. Tudo isso aí vai ser dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque a gente está calculando a média. Então, nós vamos dividir por 2. A média de 2 meses dividido por 2. Se fossem 6 meses, faríamos todo esse cálculo com todos os meses e dividiríamos por 6. Mas, no caso, são 2 meses, então a gente vai dividir por 2. Então, 410 vezes 0,8 mais 282 vezes 1,1, tudo isso dividido por 2. Nós temos aí 328 mais 310,2 dividido por 2. Fazendo os cálculos, nós chegamos ao valor de 319,1, arredonda aí para 319. Se fosse uma média normal, como é que a gente faria? 410 mais 282 dividido por 2. Falta um 2 aqui. Isso aí daria 346. Então, olha a diferença do 319 para 346. Por que a gente fez isso? Para considerar as características que nós definimos anteriormente. Janeiro tem férias, fevereiro tem menos dias, etc. E por que é importante fazer isso?
Porque ao longo do ano, o consumo é mais normal. Em março, digamos, nós colocamos aqui no exemplo, março sem variações. Então, a gente precisa de um consumo mais real. Se eu usar o consumo de janeiro, que é muito alto, para fazer uma compra em março, eu vou ter uma demanda irreal. Na verdade, eu não vou precisar desse tanto de produto. Eu não preciso de comprar tanto. Eu posso comprar menos que vai me atender. Então, jogando aí no mês de março e abril, março sem variações. E abril, digamos que tem um evento local e aumentou as vendas. Aumentou em 40%. Então, nós vamos ter que diminuir 40% para chegar no nosso valor médio. Olha só a venda de abril, 540 unidades. Foi muito acima da média anterior, não foi? Então, aí a gente diminui 40%. Fazendo os cálculos lá, eu já adiantei aqui os cálculos, mas a fórmula é a mesma. Nós vamos colocar 326 vezes, no caso, março sem variação, vezes 1, mais 540 vezes 100% menos 40% dá 60%. Então, 540 vezes 0,6 dá 324. Tudo isso dividido por 2 vai dar o total de 325, que é a média que nós vamos usar nos meses seguintes. Os 319 que a gente achou antes, a gente usou aqui no mês de março e no mês de abril, porque é um modelo bimestral, assim como o anterior. Lembrando sempre disso, tem que analisar qual o tipo de modelo. Você quer usar bimestral, semestral, trimestral? Então vai ser o número de meses que você vai usar para chegar à média e também para a quantidade de meses seguinte. Se fosse trimestral, ia estar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. A média seria usada em abril, em maio e em junho. Mas como é bimestral, 2, 2, 2. Beleza? Ficou claro aí? Então, deu para ver mais um modelo. Pode ser que a diferença nos resultados seja muito pequena em alguns meses. Em outros, talvez haja uma diferença maior. A importância de se usar esse modelo é evitar que distorções muito grandes que ocorrem em um período seja considerada na média, fazendo com que a média seja fora da realidade da empresa. Por isso que o gestor deve estipular quantos por cento devem ser considerados nesses meses, baseando em sua experiência e conhecimentos. Aí não tem jeito. É ele mesmo que vai definir, não tem outra forma. Bem, pessoal, sobre previsão de demanda, era isso que eu queria passar para vocês. Então, deem mais uma lida na apostila. Essa matéria envolve cálculos. É muito importante que vocês refaçam os exercícios, simulem situações, pratiquem realmente para não ficar nenhuma dúvida, ok? E para fechar nossa aula, nós vamos começar a estudar sobre outro assunto muito importante, que são os estoques de segurança. E o que vem a ser estoque de segurança? O estoque de segurança é uma quantidade de estoque que se tem, mas que não se deseja usar. É como um seguro de carro. É bom ter um, mas você não quer precisar de usá-lo. Isso porque ele é calculado apenas para suprir uma segurança em caso de variações inesperadas, algo que você não pode prever ou controlar, como, por exemplo, problemas com fornecedores, atrasos na entrega, uma demanda não prevista, etc. Na busca por menores custos, as empresas buscam ter o mínimo possível de estoques, pois eles representam capital parado. Em outras palavras, representam custos. E para achar o equilíbrio perfeito, duas coisas são fundamentais: uma boa previsão da demanda e o cálculo apropriado para os tamanhos dos estoques. Dentre eles, o estoque de segurança. Como o nome já diz, estoque de segurança serve para a empresa ficar segura de que não vai perder ou atrasar vendas por não ter mais daquele produto muito procurado. Significa ter uma quantidade extra de determinado produto em estoque para que ele nunca falte. Então, gerenciar bem o estoque de segurança significa cumprir os prazos de entregas prometidos. Isso aumenta a confiança dos consumidores, mantém o fluxo de receita e, consequentemente, aumenta o faturamento da empresa. Ou, no caso dos servidores públicos, evita a descontinuidade do atendimento. Imagine se falta remédio em um posto de saúde. Quantas pessoas seriam prejudicadas por isso? Portanto, é muito importante saber organizar e fazer uma boa gestão dos estoques de segurança. Fazer uma boa gestão do estoque de segurança garante que você cumpra prazos de entrega,
mantendo a qualidade do serviço e promovendo a satisfação do cliente. Mantenha seu fluxo de produção, pois não vão faltar matérias-primas nesse processo. Evite gastos extras com a contratação de funcionários temporários ou taxas mais altas para entregas de última hora. E reduza custos de armazenagem. Se você sabe o volume exato de estoque que você precisa, você não vai cometer erros. E dependendo do tipo de material, os custos de armazenagem podem ser muito significativos. Além disso, permite que você evite o acúmulo de produtos muito sazonais ou perecíveis. Acumular esse tipo de produtos pode te dar futuros prejuízos. E por fim, libere recursos para investir em áreas estratégicas para a empresa. A questão é saber qual deve ser o tamanho do estoque de segurança. Quais são as variáveis envolvidas nesse cálculo? O maior desafio é fazer um estoque de segurança é justamente calcular com a maior exatidão possível qual será o estoque e chegar em um equilíbrio vantajoso entre o investimento que você fará e os lucros com as vendas realizadas. São diversas as variáveis que podem influenciar na definição do estoque. Elas podem ser tanto externas quanto externas. Quando falamos em variáveis externas, pode ser referente à demora na entrega por parte dos fornecedores ou em função de transportadoras, ou ainda por falta de produtos no mercado. Já internas podem ocorrer em função dos próprios processos internos, processo produtivo, insumos, do tamanho dos pedidos, etc. Podemos resumir essas variáveis em 3 fatores específicos. Primeiro, seriam as características específicas da própria demanda. Quando se trata de uma demanda estável, que não sofre muitas variações, é fácil calcular o estoque de segurança e, consequentemente, é possível manter um estoque de segurança menor. Porém, quando a situação é inversa, se a demanda for muito variável, o estoque de segurança deve ser maior para que a empresa não se veja em situações de falta de estoque. Outra situação é o lead time, ou tempo de entrega do produto. Se o tempo de entrega é elevado, sua variabilidade é alta, ou seja, se uma entrega é feita em 5 dias e a outra em 8 dias e outra em 2 dias, então é preciso ter uma segurança frente a esse tempo médio de entrega de 5 dias, pois algumas vezes ele chegará a demorar 8 dias. Mas não queremos nos planejar sempre para abastecer depois de 8 dias, pois isso acarretaria os custos muito altos. Então, o estoque de segurança utiliza estatísticas para auxiliar nessa tarefa. E a terceira e última variável é o nível de serviço desejado. Nem todos os produtos merecem a mesma atenção e o mesmo cuidado. Alguns produtos são críticos, mais importantes ou mais atrativos, e por isso merecem estar sempre presentes, enquanto outros produtos podem nos dar ao luxo de não ter no estoque sempre. Matematicamente, isso é modelado através do nível de serviço desejado. Quanto maior o nível de serviço, maior o percentual, um número percentual que varia de 0 a 100. Maior será o estoque de segurança, pois queremos mais garantias que o produto estará disponível. O nível de serviço depende de cada setor. Palitos de fósforo no supermercado não devem ter um nível de serviço muito alto, enquanto antibióticos em uma farmácia hospitalar devem ter nível de serviço altíssimo. O nível de serviço indica quanto queremos estar seguros frente a variabilidades que ocorrem. Em outras palavras, frente aos desvios padrões da demanda e do lead time. Vamos parar por aqui. Deu para entender um pouco do que são os estoques de segurança. Na próxima aula, nós vamos continuar os estudos desse tipo de estoque e entrar na parte prática dele, como se calcular os estoques de segurança. E é isso. Com isso, nós encerramos a nossa aula. A primeira videoaula. Foi muita coisa, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar suas dúvidas e, principalmente, de realizar as atividades propostas. Não se esqueçam dos estudos da apostila. É muito importante que vocês não fiquem só com a nossa aula. Leiam a apostila e pratiquem os exercícios. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima.